Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h02. Boa tarde. Boa tarde, dia 14 de agosto de 2025, 1h03, agora anota aí, né? Tempo e temperatura em Arapiraca, 28 graus. Olha, gente, a temperatura tá subindo, né? Parece que o nosso inverno foi embora. Possibilidade de chuva, zero. Pois é, pode lavar suas roupas e estender que vai secar tudinho. Umidade relativa do ar em 57% e ventos a 16 km por hora. Esse é o clima agora na nossa cidade, tá bom? Muito bem, quero agradecer aqui a todos que entraram nas nossas redes sociais para nos desejar um feliz aniversário. Hoje é meu aniversário, 54 anos, Tenho vergonha não de falar nada não, né? Tem que ter vergonha de falar nada não. 54 anos, muito bem vividos. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por me permitir respirar esses 54 anos. Também são 22 anos de casado. Agradecer a minha família, também a Deus pela formação da minha família, esses 22 anos com a minha esposa, os meus filhos, que são frutos desse relacionamento. Eu só tenho motivos para agradecer. Agradecer também à Rádio Novo Nordeste, que por 12 anos tornou o sonho de um cara já com 40 e poucos realidade, né? Então, eu sou muito grato a Deus pelo meu trabalho, sou apaixonado por isso, todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu amo essa casa e enquanto me suportarem por aqui, eu tô aqui. Seu Edmilson, muito obrigado pela oportunidade de todos os dias, de segunda a sexta-feira, abrir esses microfones aqui e poder transmitir coisas boas para as pessoas se cuidarem, saberem como vão se cuidar. Meu diretor Cássio Pantera, toda a equipe aqui, o Marco Aurélio, né, o Diego, que faz aqui as nossas redes sociais, enfim, toda essa equipe que cuida do Saúde em Foco para que chegue para você com imagem bacana, com um som bacana. Só agradecer, nada a reclamar, muito pelo contrário. Hoje eu recebo a doutora Larissa Fonseca, que levou umas faltas aí, mas já está de volta. E o assunto hoje é um assunto muito interessante, alopécia frontal fibrosante. Que é isso, André? Onde é que ela foi arrumar esse assunto? Né? Você vai saber daqui a pouquinho. Eu quero mandar um abraço aqui pro Damião Júnior. Ele deseja aqui um feliz aniversário. A Messia Dionísio diz boa tarde, André, parabéns pelo seu dia e muitas felicidades para você. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um. Doutora Larissa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André, parabéns de novo, né? Deixar registrado aqui. E, André, esse tema, eu pensei nele porque é um assunto muito importante na dermatologia, porque hoje em dia a alopécia frontal fibrosante é considerada uma doença epidêmica. E é uma doença nova na dermato. Ela é mais nova que eu, inclusive. A primeira descrição dessa doença foi em 1994. Uhum. E no começo, assim, era descrito em mulheres após a menopausa, e hoje está vendo um número grande de casos, tanto em homens como em mulheres cada vez mais jovens. Uhum. Doutora, o que é a alopécia frontal fibrosante e como ela se diferencia dos outros tipos de queda de cabelo? A alopécia frontal fibrosante é um tipo de alopécia que é uma queda de cabelo. Sendo que o que é a diferença dela? É um tipo de alopécia cicatricial. Existe um processo inflamatório na região em que a doença acomete, que pode ser principalmente couro cabeludo, mas também pode acometer sobrancelhas, cílios e pelos do corpo. E nessa região onde existe o processo inflamatório, forma uma cicatriz. A partir do momento que tem uma cicatriz, o cabelo não volta mais a crescer. Então, é uma perda definitiva desses fios. Uhum.
Agora, eu estava vendo aqui, doutora, algumas imagens que você vai acompanhar aí na sua tela, tá, gente? Daqui a pouquinho. Quais são as principais causas e fatores que podem desenvolver essa condição? A gente ainda não sabe, tá? Na dermatologia, a gente ainda não sabe a causa exata do desenvolvimento da alopecia frontal fibrosante. O que a gente sabe é que existe uma perda do privilégio imunológico do folículo. O que é isso? O nosso fio de cabelo, as nossas células foliculares, elas não é para o nosso organismo identificar essas células como algo estranho. Então, não é para ter célula de defesa nos nossos pelos. Mas por algum gatilho que a gente não sabe ainda que gatilho é esse, existem várias hipóteses, como, por exemplo, o uso de cosméticos, tanto no rosto como no couro cabeludo, tá? Então, é uma hipótese, mas precisa ter uma predisposição genética. Porque veja o tanto de gente que usa cosmético e não é todo mundo que tem esse tipo de alopecia, tá? Então, acredita-se que algum gatilho faz com que perca esse privilégio imunológico e aí chegam células inflamatórias, células de defesa ali no pelo. E essas células de defesa, elas vão atingir as células tronco foliculares. A partir do momento que atinge a célula tronco, esse fio, ele não cresce mais, você perde a capacidade de produzir o fio e é formado um tecido cicatricial. Então, você perde completamente aquela região ali do pelo, onde tinha pelo ali naquela área. E você perguntou anteriormente como é que a gente diferencia. Existem os casos atípicos de alopecia frontal fibrosante, que aí a gente vai identificar realmente só com a biópsia, mas existem os quadros clássicos. Qual é o quadro clássico? É um paciente, uma mulher ou um homem que começa... O homem, normalmente, ele começa pela costeleta. A mulher começa pela sobrancelha. Então, é aquela mulher que perdeu a sobrancelha, foi perdendo a sobrancelha ao longo do tempo. E, eita, minha sobrancelha caiu, deve ter sido por depilação, por alguma coisa que eu usei. E aí, depois de alguns anos, começa também a perder o cabelo. E essa perca do cabelo é como se fosse uma tiara que vai indo para trás. Essa linha frontal de implantação, ela vai indo cada vez mais para trás, tá? E aí, é a alopecia frontal fibrosante. Aí, nesse caso, é uma calvície. Aí, a gente diferencia da alopecia frontal fibrosante porque ela não faz essa entrada. Ela faz uma linha contínua que vai indo o cabelo todo para trás. Tem outras imagens aí, Marco, que tem... algumas imagens que tu mandei anteriores, inclusive tem uma que tem uma linha pontilhada mesmo com uma agulha, olha aí, né, doutora? Tem uma imagem aí. Sim. Que aí você já percebe uma e outra. A primeira foto, o cabelo já tá bem para trás, né? Já tem uma... Isso. Delineado ali, como se fosse um desenho mesmo. E tem uma que tem uma imagem que tem uma mulher com uma luva azul, e tem uma linha na testa dela. Essa imagem eu acho que realmente identifica mais a alopecia frontal fibrosante. Deve aparecer na sua tela daqui a pouquinho aí, tá? Doutora, há uma faixa etária, é essa daí. Isso. Tá? Isso aí é uma alopecia frontal fibrosante. A gente percebe que existe uma perda, né? Isso, e normalmente o que é que a gente vê? As pacientes, elas têm tatuagem na sobrancelha, porque elas perderam a sobrancelha há muito tempo, aí faz uma tatuagem na sobrancelha, mas não valoriza aquela perda da sobrancelha porque acha que foi algo da idade, foi porque depilou demais e vai deixando passar. A partir do momento que vê que a testa está aumentando, aí é que se preocupa e aí procura atendimento. E, na verdade, eu já atendi paciente que foi para mim por outra queixa, foi para avaliar um sinal que tinha na perna. E eu avaliei o sinal, era uma lesão benigna. E eu perguntei para ela, você já percebeu que a sua testa está aumentando? Ela, doutora, eu percebi, mas acho que é da idade, né, isso? Aí eu, não, isso é um tipo de alopecia cicatricial. E vamos começar a tratar. Aí ela ficou chocada, porque ela não sabia nem que existia esse tipo de diagnóstico. E como eu falei, é uma doença muito nova, muitas pessoas ainda não conhecem. Quero mandar um abraço aqui pro meu querido amigo Romeu César, que está aqui, né,
farmacêutico, ele diz assim, seu tema é pertinente e minha pessoa e de minha mãe temos esse tipo de problema, eu já convivo com ela há mais de 4 anos, muito difícil o controle. Ele é acompanhado aqui por um especialista também, né, e fala sobre isso aqui. Vamos marcar, amigo, para a gente vir aqui também falar de um assunto pertinente à sua especialidade, que é a farmácia, a farmacologia, né? Muito, muito importante falar sobre isso. Doutora, uma faixa etária ou um perfil de paciente mais afetado pela alopecia frontal fibrosante, a gente viu ali, a maioria das fotos ali eram mulheres. Eu não sei se é predominantemente no sexo feminino por conta disso, ou se os homens também são afetados. Afinal de contas, tinha uma foto ali de um homem, mas qual é o perfil mais afetado? É mais masculino ou mais feminino, predominantemente? Inicialmente, o público que a gente via mais afetado eram as mulheres a partir da menopausa, tá? No pós-menopausa. Então, ainda continua sendo o perfil mais acometido, que são mulheres pós-menopausa. Mas o que a gente vê hoje em dia é que está tendo uma crescente cada vez maior de mulheres mais jovens, inclusive mulheres de 20 e poucos anos, e também de homens com alopecia frontal fibrosante. Eu tenho paciente jovem com alopecia frontal fibrosante e que até no começo eu fiquei assim, sabe aquela... Será que realmente é ou eu estou enxergando coisa demais? Porque era uma paciente jovem e realmente era uma alopecia frontal fibrosante, tá? Então assim, o mais comum são mulheres pós-menopausa. Mas a gente vê que mulheres mais jovens e homens também podem ser acometidos. E aí pode ter algumas diferenças no quadro clínico, porque o homem vai ter acometimento da barba, da região da costeleta, na mulher mais sobrancelha e couro cabeludo. Mas pode acometer outras regiões de pelo também, como o pelo do corpo. Tá. Eu quero mandar um abraço aqui para a Neide, que está mandando um abraço também para o nosso amigo Clevânio Henrique, nosso comunicador aqui da NN, que também faz aniversário hoje, mandou os parabéns para mim. Clevânio, Deus abençoe você. Você continue sendo esse cara aí, que você sempre é verdadeiro, transparente. Então, que Deus te abençoe ricamente, tá? A Neide tá mandando um abraço para você e quer mandar um abraço para mim também aqui. Ela disse que queria mandar um abraço para você. Quando chegou em casa para mandar o recado, já tinha terminado aí o Comando 91. E me deseja também um feliz aniversário. Obrigado, Ney, pelas suas palavras aqui. O Raul Fernando está aqui também. Boa tarde. Muito obrigado pela participação aqui no nosso canal do NN Play. Doutora, quais são os sinais e sintomas iniciais que podem indicar que a pessoa está desenvolvendo essa forma de alopecia? Você falou aí na questão das sobrancelhas. E aí acende uma luzinha. Isso. Né? Porque... geralmente, vou falar um negócio aqui, o meu barbeiro uma vez, ele disse, André, eu sempre corto a minha sobrancelha, né? Que fica, quando ela cresce, ela fica toda desalinhada e tal. E eu acho que foi no ano passado. E aí, doutora, ele cortou demais a minha sobrancelha. E eu fiquei parecendo um drag queen. Cheguei em casa e digo, rapaz, eu vou matar esse cara. Né? Ficou um negócio horrível. Cheguei em casa sem sobrancelha, minha sobrancelha é um pouco grossa. E eu fiquei parecendo... Ficou um negócio horrível, bicho. Ficou uma coisa muito feia. E vou... Ainda bem que ninguém percebeu. Eu também não disse nada em casa para não passar vergonha, né? O povo da minha casa é muito cheio de resenha. Eu digo, não vou dizer a ninguém não. Senão vão tirar meu couro até ela crescer de novo. E cresce rápido. Mas por que eu tô falando isso? Porque ninguém percebeu. Já que eu não falei, só quem percebia era eu, né? E assim, a gente tende, ou pode tender... a normatizar algumas coisas. Minha sobrancelha tá ficando rala. Olha, minha sobrancelha é uma sobrancelha grossa, né? Inclusive tá na moda, voltou de novo as sobrancelhas grossas. Aí a mulherada, ao invés de estar tirando, tá deixando crescer, quem ainda cresce. Tá bom, daqui a pouco você volta a perceber que tem alguma coisa que tá ficando rala. Isso é um sinal, doutor? Isso pode ser um sinal inicial desse problema? Pode. A perda da sobrancelha, a rarefação da sobrancelha, porque você não perde a sobrancelha de uma hora para outra na alopecia frontal fibrosante. Ela vai ficando mais ralinha, até que você pode perder completamente. E esse acometimento da sobrancelha, ele pode iniciar até 5 anos antes de começar a ter os sinais no couro cabeludo, os sinais evidentes no couro cabeludo. Então, é muito importante, tá percebendo alguma mudança na sobrancelha, procurar
imediatamente o atendimento com o dermatologista. Porque se tiver sinais sugestivos de uma alopécia cicatricial, já começa o tratamento. E aí a gente vai evitar o máximo que é possível a evolução da doença, mas o que é que a gente observa? Na alopécia frontal fibrosante, esse controle ele não é tão fácil, tá? Então não é como uma calvície, que o medicamento ele faz um efeito muito legal e a gente previne realmente essa evolução. Na alopécia frontal fibrosante não é assim tão fácil. Porque a gente está falando de um processo inflamatório que atinge célula-tronco, que faz fibrose, faz tecido cicatricial. Então, os tratamentos, a gente tenta ao máximo chegar na estabilidade, que é aquilo que perdeu, não avance além daquilo, tá? Mas nem sempre a gente consegue. E aí precisa ter o acompanhamento contínuo para sempre avaliar isso. Aqui tem uma área de atividade, vamos tratar essa região específica. O medicamento que está usando não está surtindo o efeito que a gente espera. Então, vamos mudar aqui a abordagem de tratamento. Então, esse acompanhamento ele não pode ser deixado de lado. Perfeito. Doutora, o diagnóstico, é necessário algum exame específico além da avaliação clínica ou a clínica continua sendo soberana? Quando a gente fala aqui, a clínica é o consultório, tá? Então, quando a gente se referir a isso aqui, a gente sempre fala, a medicina sempre preconiza isso, a clínica é soberana. O diagnóstico clínico, ou seja, você ali na frente do médico, existem alguns diagnósticos que ele vai requerer o auxílio de exames. E existem diagnósticos que vai ser dado ali para você na hora, né? Então, o médico examinando ali com você, ele fazendo a anamnese, ele pode lhe dizer, doutora, esse diagnóstico ele é feito ali, em loco, na clínica, ou é necessário algum tipo de exame específico para chegar a essa conclusão da alopécia frontal fibrosante? O diagnóstico, ele, na maioria dos casos, ele é clínico. E quando a gente tem o quadro típico, que é como nessa foto aí que acabou de mostrar. Essa foto que acabou de mostrar é o quadro clínico clássico da alopécia frontal fibrosante. Nesses casos, a gente já fecha o diagnóstico, já começa o tratamento. Mas existem quadros atípicos. Os quadros atípicos, então, que tem acometimento de outras regiões. Eu tenho uma paciente que o acometimento principal dela é na região aqui da nuca. Não é o quadro clássico. Então, eu suspeitei, mas a gente só fechou com a biópsia do couro cabeludo. Então, nos quadros que fogem do clássico, a gente precisa da biópsia. Ok. Tem uma pergunta aqui, doutora, do Ralf Fernando. Ele diz assim, eu tô ficando sem cabelo na região da frente da cabeça. Obrigado, Jana. Só tá faltando o Pix. Tô pensando... Hoje é meu aniversário, Janaína. Você, acima de 300 eu tô recebendo, viu? Tá certo? Daqui a pouco eu passo o número aí pra você. R$3, Janaína. Nem um caldo de cana. Me ajude. O Ralf Fernando diz o seguinte: eu tô ficando sem cabelo na região da frente da cabeça. Tô pensando em fazer um transplante, mas estava com medo. Falaram de uma técnica MMP, mas fico com dúvidas. A doutora tem alguma sugestão? Aí vai depender do diagnóstico. A perda de cabelo na região frontal dos homens, o quadro mais clássico é a calvície, né? A alopécia androgenética. Quando a gente fala em alopécia androgenética, a gente une os tratamentos em consultório, que o MMP ele é indicado, associado ao tratamento clínico, que é o medicamento que o paciente vai tomar em casa, tá? E independente se for fazer a cirurgia ou não, o tratamento clínico precisa ser feito. Alguns pacientes acham que fazer a cirurgia vai resolver o problema, mas não vai, tá? Mesmo que tenha indicação de cirurgia de transplante capilar, o tratamento clínico com o dermatologista ele precisa ser feito, tá? Antes da cirurgia e no pós-cirúrgico também. Mas caso esse diagnóstico não seja uma alopécia androgenética, seja, por exemplo, uma alopécia frontal fibrosante, uma alopécia cicatricial, o MMP ele pode fazer o que a gente chama de fenômeno de Koebner. O que é o fenômeno de Koebner? É
uma exacerbação da doença de base. Então, o microagulhamento na região, se não feito da forma adequada, pode fazer com que as cicatrizes piorem e, ao invés de melhorar, o quadro vai piorar. Tá? Então, independente do seu diagnóstico, o primeiro passo é a consulta com o dermatologista, para ter certeza do que você tem e programar qual vai ser o melhor tratamento. Perfeito, tá respondido aí, Raul Fernando, tá? No final da entrevista a gente passa aqui o contato da Climag para você querendo fazer uma avaliação daquele que vai ser o melhor para o seu caso, antes de você fazer o transplante, né? Talvez não seja necessário você fazer o transplante, tá? Ele agradece aqui, obrigado pelas informações. No final da entrevista a gente passa aqui o telefone da Climag e você pode marcar com a doutora Larissa para ver o melhor caminho para tratar. Afinal de contas, a alopécia masculina e feminina é uma de suas especialidades, né? Então, ela sempre diz aqui que tempo é cabelo, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou tomar uma água aqui com a doutora Larissa, a gente volta já após o intervalo, tem mais Saúde em Foco, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Rádio MM. Com André Pepes. Bora, anota aí, 1h32. Boa tarde. Muito bem, estou falando com a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista, né? E a gente está falando sobre alopecia frontal fibrosante. Quero agradecer aqui a psicóloga Jane Lino. Ela deixou uma lembrança para mim aqui na rádio e disse assim: felicidades, André, que a saúde continue sendo o seu principal foco e você continue desbravando a educação e consciência por meio da comunicação. Muito obrigado. Muitos anos de vida com saúde e paz. Atenciosamente, Jane Lino. Muito obrigado, minha querida, pela lembrança, tá legal? Muito obrigado mesmo. Um abraço aqui a dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra. A Márcia Felipe tá aqui também. Boa tarde, boa tarde. Doutora, quais são as condições de reversão da alopecia frontal fibrosante, uma condição irreversível? A alopecia frontal fibrosante, por ser um tipo de alopecia cicatricial, então a reversão, na verdade, vai depender do quão rápido você procura o atendimento. Porque a partir do momento que tiver destruição da célula tronco folicular, já tiver cicatriz, é irreversível. Quando procura no estágio muito inicial, que tem processo inflamatório, mas ainda não formou uma cicatriz, então é possível controlar, mas a gente não consegue dizer uma taxa de sucesso de estabilidade.
porque cada paciente vai responder de uma forma e ao longo dos anos, mesmo com o tratamento, pode evoluir, sendo que com o tratamento essa evolução é muito mais lenta do que quem não está tratando. Uhum. E quais são as opções de tratamento, doutora, atualmente disponíveis e qual é a taxa de sucesso de cada uma? A taxa de sucesso é, como eu falei, é muito variável, tá? De uma pessoa para outra. Então, a gente não consegue dizer uma taxa de sucesso muito específica para o grupo geral. Não é uma taxa de 100%, certo? Então, a cada 3 meses, 4 meses, o paciente ele sempre vai precisar voltar, refazer fotos, refazer tricoscopia, para sempre ir avaliando como é que está respondendo e como está a estabilidade do quadro. E aí, a partir do momento que o paciente está estável, a gente pode espaçar um pouco mais essas avaliações, mas nunca deixar o paciente mais de 1 ano sem ir ao consultório. Porque nesse período, a doença pode evoluir e a gente perder o time de melhorar o tratamento que está sendo feito, tá? Uhum. Então, de tratamento, a gente tem os tratamentos de aplicar, os tratamentos tópicos, que são com loções no couro cabeludo, solução capilar, cremes, pomadas. E o objetivo principal desses medicamentos é controlar o processo inflamatório. O melhor tratamento é o tratamento sistêmico, é o tratamento que o paciente ele vai tomar remédio. É o que a gente observa uma taxa de resultado, de resposta maior do que só o medicamento de aplicar. Então, nesses tratamentos de tomar, a gente também vai ter os medicamentos que vão ter essa ação de controle, de modular a resposta inflamatória do paciente. Vai ter medicamentos que a gente vai usar para tentar melhorar aquele fio que deu uma afinada pelo processo inflamatório, como o uso do minoxidil. Sendo que é importante saber que o minoxidil ele não trata a alopecia frontal fibrosante. Porque pode alguém chegar e falar, minha testa tá igual a foto que apareceu no Saúde em Foco, vou comprar um minoxidil e vou estar tratando. Não é assim que acontece, tá? E a gente usa os inibidores da 5-alfa-redutase. Os inibidores da 5-alfa-redutase, como a dutasterida, a finasterida, não se sabe ao certo qual é o mecanismo de ação na alopecia frontal fibrosante, mas é um dos medicamentos que mais ajudam no controle e na estabilidade a longo prazo. Aí, além desses medicamentos, pode ser necessário tratamentos em consultório, como a mesoterapia. Então, a gente vai injetar medicamento no couro cabeludo e a injeção desse medicamento aí vai depender de como o paciente está. Se tem muito processo inflamatório, então a gente vai dar prioridade a injetar medicamentos anti-inflamatórios. Se já está estável, mas ainda existe a possibilidade de melhorar a densidade capilar. Por quê? O paciente ele pode ter mais de uma alopécia. Uhum. Então, ele pode ter uma alopecia frontal fibrosante mais uma calvície associada. Eu tenho paciente que tem essas 2 alopécias na mesma pessoa. Então, além de tratar o processo inflamatório da alopecia frontal fibrosante, é importante a gente melhorar a densidade capilar daqueles fios que são acometidos pela calvície, para dar uma melhora de volume ali naquele cabelo, melhorando a autoestima dessa paciente que já perdeu nessa região frontal e a gente não consegue recuperar mais porque demorou muito tempo para ela procurar atendimento, tá? E quando a gente fala em cirurgia de transplante capilar, é possível fazer cirurgia de transplante capilar na área que perdeu completamente os folículos, o pelo, mas existe uma alta taxa de perder esses fios ao longo do tempo. Então, você transplanta, mas ao longo do tempo a doença reativa naquele local transplantado e ao longo de 5 anos, mais ou menos, você acaba perdendo o resultado da sua cirurgia. Uhum. Quero mandar um abraço aqui para Dona Hilda. Muito obrigado, Dona Hilda, pelas felicitações aqui. Que Deus abençoe também a todos aí no Capim, tá? Um grande abraço para sua família. Obrigado mesmo. E tem outra pergunta aqui, doutora. Há alguma relação dessa condição com doenças autoimunes ou alterações hormonais?
Sim, existe associação, pode ter associação com outras doenças autoimunes, como, por exemplo, o vitiligo, tá? E pode ter também a questão das alterações hormonais, mas ainda não é algo tão claro, porque antes a gente via que era uma doença mais de mulheres pós-menopausa. Então, acreditava-se que era algo do perfil hormonal desse período. Mas a gente já viu que em mulheres mais jovens e até homens também podem ser acometidos. E existe um agravante, pessoas que têm alopecia frontal fibrosante, se fizer uso de testosterona exógena. Então, chip de testosterona, injeção, testosterona em gel, tem uma reativação da doença. Então, você piora o processo inflamatório ali da doença. Então, a gente sabe que existe um perfil hormonal ali ligado à doença, mas como é uma doença ainda muito nova, os estudos ainda estão caminhando. A gente já sabe muito mais hoje do que sabia quando ela surgiu em 1994, né? Não quando ela surgiu, quando ela foi descoberta em 1994, mas ainda tem muito aí pela frente para ser descoberto. Tá. Tem uma pergunta aqui da Márcia Felipe, que ela diz assim: uma pergunta fora do assunto. Aliás, ela colocou aqui. Primeiro tem uma pergunta e depois tem outra. Tá. Minhas sobrancelhas são finas, não gosto muito. O preenchimento pode ser útil a depender do caso e da pessoa? No caso, seria o transplante, eu acredito. Certo. Vou responder como se fosse o transplante. Porque assim, uma sobrancelha que ela é fina e sempre foi fina e não tem nenhuma doença associada, porque ela pode ser fina porque tem alguma alopécia naquela sobrancelha. Mas assim, uma sobrancelha fina que não tem nenhuma doença associada, pode ser feito o transplante de sobrancelha. E aí você faz o transplante na região, coloca pelos do couro cabeludo na região da sobrancelha para refazer o desenho dessa sobrancelha. E é um ótimo tratamento. Outra pergunta que ela colocou aqui, uma pergunta fora do assunto. Agora sim, o sérum facial, posso colocar sempre ou preciso estar sendo acompanhada por um dermatologista? O sérum facial ajuda ou excede? Se eu usar, pode gerar algum problema? Se ela exceder? Então, depende, porque as pessoas usam o nome sérum como se fosse o princípio ativo, mas não é. Sérum é o veículo. E aí, vamos tentar aqui diferenciar. Quando a gente fala em creme, pomada, sérum, isso é o tipo de veículo. Creme, todo mundo entende mais ou menos o que é um creme. A pomada é como se fosse um creme mais viscoso, mais concentrado. E o sérum é um veículo líquido, tá? E aí, todos esses veículos podem ter diversos princípios ativos. Então, existe sérum de vitamina C, sérum de retinol, sérum de niacinamida, sérum de ácido glicólico, sérum de ácido hialurônico. Então, existem vários princípios ativos que podem estar em veículo sérum. Aí vai depender da necessidade de cada pele. Se é uma pele que ela precisa de mais hidratação, aí vai ser mais um veículo, um princípio ativo de ácido hialurônico. O retinol, o ideal é usar à noite, não usar durante o dia. A vitamina C, o ideal é usar durante o dia. Então, vai depender de qual é o princípio ativo que está sendo usado. Tá. É possível prevenir, doutor, o avanço da doença ou proteger áreas ainda não afetadas? Sim, é possível. O principal passo vai ser o diagnóstico correto. O segundo passo, o tratamento adequado. E o terceiro passo é a regularidade do acompanhamento. Porque, como eu falei, alguns pacientes podem estabilizar mesmo com o tratamento. Outros, mesmo com o tratamento, podem continuar avançando. E aí, a gente vai tentar ou acrescentar medicamentos ou procedimentos ou aumentar a dose de remédio para a gente tentar chegar ao máximo da estabilidade daquele paciente. Então, é possível, mas desde que tudo seja feito muito corretamente, com o acompanhamento adequado. E os estudos em relação à alopecia frontal fibrosante não param. Cada congresso, cada aula que eu assisto tem coisa nova.
e a esperança de que tenha um tratamento mais efetivo a longo prazo aí é o que a gente espera. Uhum. Doutora, quais os impactos emocionais e sociais que essa condição costuma trazer e como o paciente pode lidar com eles? O impacto emocional da alopecia, desse tipo de alopecia, né, a frontal fibrosante, ele é muito intenso, porque é um paciente que já não tem sobrancelha, tá? E não ter sobrancelha já traz um estigma muito grande de algo da sua saúde. Então, uma pessoa que não tem sobrancelha, você já olha e pensa assim, ela tá doente, né? Você já olha assim. Aí a maioria faz uma micropigmentação, uma tatuagem, que muitas vezes não fica legal, tá? A técnica que foi feita não é legal. E quando você perde o cabelo, quando ainda é muito inicial, consegue disfarçar com o cabelo de trás, coloca pra frente, faz uma franja. Mas quando existe uma perda já muito avançada, então, assim, é muito estigmatizante essa doença. E precisa ter o acompanhamento dermatológico e precisa ter o acompanhamento psicológico. Para você saber lidar, sempre vai ter uma pessoa sem noção que vai chegar e vai fazer um comentário desagradável. Então, para você até saber lidar com os comentários das outras pessoas também, para que isso não lhe atinja de uma forma tão profunda. Uhum. Doutora, tem alguns avanços ou pesquisas em desenvolvimento que estão surgindo para melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Você tem, salvo engano, só esse ano você já participou de 2 congressos, né? E em algum deles, ou em todos eles, foi falado sobre essas condições, porque sempre que tem um problema assim novo, como você bem falou, também os cientistas, né, os dermatologistas do mundo inteiro vão à caça da cura ou da remissão mesmo, do tratamento eficaz para algumas condições. Então, já existem os tratamentos novos que estão surgindo ou ainda estão aguardando algumas novidades em relação a isso? Sim, existe. Como hoje é considerada uma doença epidêmica, a alopecia frontal fibrosante é considerada uma doença epidêmica, então existe muito interesse científico em relação a essa doença, porque o perfil dos pacientes está mudando, então tentar identificar por que é que essa doença está acontecendo, qual é o melhor medicamento para tentar controlar, estabilizar a doença, porque a partir do momento que forma uma cicatriz é irreversível. Mas e o restante daquele cabelo? Para a gente tentar realmente chegar num ponto que estabilizou e aquele medicamento a gente ter certeza que ele é efetivo para aquele tipo de doença, sabe? Então, assim, existem muitos estudos muito promissores, mas, assim, tudo que é cientificamente comprovado exige tempo. Então, exige o desenvolvimento de um medicamento, aquele medicamento ele vira uma promessa, aí vai para os estágios de testes, aí testes clínicos nas células, testes em humanos, aí teste fase 1, teste fase 2, até o medicamento realmente ser aprovado e aí para a população geral. Então, assim, exige tempo, mas existe muito estudo. Uhum. Ok. E quando surgirem todos esses sintomas que vocês ouviram aqui, gente, não se automedique, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, procure o especialista para resolver seu problema. Porque, acredite, custa mais caro você reparar do que você corrigir o problema, né? Você resolver o problema de uma vez por todas, né? Então, vai ficar mais caro a emenda. A doutora já falou aqui, o que serve para o seu vizinho pode não servir, não serve para você. Ah, porque fulano tem isso. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Ou pode não ser a mesma coisa. Com saúde, a gente não deve brincar. A gente não deve entregar a sua saúde a pessoas que não são qualificadas para resolver o problema. E aquilo que a gente sempre fala aqui sobre a automedicação.
né? Minoxidil, por exemplo, é uma coisa que devia já estar controlado, né? Mas as pessoas usam isso indiscriminadamente porque acham que toda queda de cabelo minoxidil vai resolver. E não é assim, né? Como a doutora Larissa Fonseca sempre fala que tempo é cabelo. E não brinque com isso, tá? Aos primeiros sintomas, procure o médico, tá? A doutora Larissa Fonseca, ela atende aqui na Climag, fica no centro de Arapiraca, na rua Fernandes Lima 434, vai aparecer aí na tela, @Climag com 2 N's, _ no Instagram. Os telefones para você marcar, o fixo é 3521-5475 e você pode marcar sua avaliação com a doutora Larissa Fonseca pelo WhatsApp também, 99835-2191, 99835-2191, tá aí na tua tela, tá? Se você perdeu o Saúde em Foco, não tem problema, você pode assistir esse programa mais tarde, a hora que você quiser aqui no NN Play, e pode assisti-lo também no nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com André Pepes. Estamos no TikTok com o mesmo nome, Saúde em Foco com André Pepes, tá? E também estamos no Spotify, você pode ouvir o programa lá no Spotify sem os intervalos comerciais lá no finalzinho da tarde. E amanhã tem uns cortes. Doutora Larissa, obrigado por ter vindo e foi muito bom, espero tê-la aqui daqui a 15 dias de novo, se Deus quiser. Foi ótimo, André, e para falar desse tema assim que é muito importante, e espero que a gente tenha conseguido alertar quem estava escutando e quem vê depois, né, no gravado também. Perfeito, muito bem. Amanhã, gente, vou receber lá na Boa Terra Chevrolet o lançamento do Onix 2026, né? Isso mesmo, programa direto da Boa Terra amanhã, com a psicóloga Tiala Mello, e um tema, gente, muito sério, muito importante, que é exposição de crianças em redes sociais, tá? Isso por conta, claro, do que tem acontecido no Brasil. O youtuber Felca, que fez algumas denúncias aí, agora que estão levando a sério, né? Deviam estar levando a sério desde quando a ministra Damares Alves, né? Fazia essa denúncia há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando era ministra, e ninguém levou a sério. Agora tem que levar a sério, né? Independente de quem fale, tem que levar a sério. A adultização de crianças, a questão de pedofilia é um crime, né? Pedofilia não é doença, não, tá? Quem quiser que achar, que ache. Eu acho que pedofilia é safadeza, sabe? É safadeza. Pedófilo, para mim, tem que ser tratado com castração química, para não tocar mais em ninguém, né? Quem é pai, quem teve respeito pelos seus filhos, quem tem respeito pelas crianças, para não erotizar, para não adultizar as crianças e tornar as nossas crianças pessoas que tenham profundos problemas psicológicos no futuro. Tem acontecido aí na mídia até recente, quantos famosos que estão colocando para fora: eu fui violentado quando era criança, eu fui violentada quando era criança. Depois, muitos artistas que têm coragem de falar isso. Eu não posso imaginar, gente, a dor. Eu, graças a Deus, não sofri isso, não, né? Mas eu posso imaginar a dor de que você esconder aquilo ali por tanto tempo. A dor é tão grande que você esconde com medo de revelar. E agora alguns já estão dizendo: não, eu tive problemas, eu não sei, eu não lembro de nenhum nome aqui, mas eu me lembro de ter lido que vários artistas declararam que foram sim abusados quando eram crianças. Isso trouxe uma série de problemas desnecessários. A criança tem que ser o quê? Criança. Ela tem que passar a fase dela e viver a fase dela como criança. Você, papai, você, mamãe, cuidado ao entregar um celular, um tablet para o seu filho brincar. Muito cuidado. Isso tem que ser feito sob supervisão. Não confie em ninguém. A ordem é essa, tá certo? Não confie em ninguém. É o papai e a mamãe que tem que cuidar. Então cuide, seja responsável pelo seu filho, para você criar e você fazer uma pessoa tranquila e crescer de acordo com as fases que ela precisa crescer e viver. A criança tem que ser criança, a criança tem que brincar. A gente está perdendo muito sobre isso por conta das telas. E aí tem um monte de problemas acontecendo. Um deles é esse, né? Adultização de crianças, erotização de crianças e pedofilia. A internet está cheia desses caras. E a gente precisa ter muito cuidado sobre isso.
tá bom? Agradeço mais uma vez aqui a sua audiência, a sua paciência, a todos aqueles que nos felicitaram aqui pela passagem do meu aniversário. Que Deus abençoe a cada um. E obrigado pela lembrança. E a gente volta amanhã às 13 horas com o Saúde em Foco, direto da Boa Terra. Boa tarde e até amanhã. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio